O deputado federal Marcel Van Hatten comemorou da tribuna da Câmara a apresentação na CPMI do dia 8 de janeiro de vídeos e documentos que comprovam a omissão de membros do governo Lula na invasão e depredação de prédios dos três poderes. O deputado disse: a CPMI do 8 de janeiro pode encerrar seus trabalhos hoje. A relatora, se justa for, honesta for, pode entregar o seu relatório hoje, porque não resta dúvida de que o ocorrido no dia 8 de janeiro foi responsabilidade do ministro da Justiça, Flávio Dino, em virtude da criminosa omissão. O deputado leu um tweet do senador Sérgio Moro informando que havia apresentado na CPMI um documento que mostrava que a Força Nacional ficou deliberadamente parada no estacionamento do Ministério da Justiça. Van Hatten disse: está aqui, documento oficial. O ex-ministro, hoje senador, Sérgio Moro, postou nas suas redes sociais a prova cabal de que este governo, o governo Lula, governo indecente, deve cair em virtude da mentira que divulgou o Brasil afora de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Nós vimos bem o que aconteceu. O deputado pediu que os depredadores, aqueles que quebraram, eu sempre digo, sejam efetivamente punidos de acordo com a proporcionalidade dos seus atos, mas que aqueles que foram omissos, criminosamente omissos, cruzaram os braços, paguem pelo seu crime contra a democracia, porque deixaram depredarem o parlamento, deixaram depredarem o Palácio do Planalto, deixaram depredarem o Supremo Tribunal Federal, colocaram Lula para ir para São Paulo num avião que nem plano de voo tinha um dia antes. Foram avisados por mais de 40 órgãos. Nada fizeram. Van Hatten afirmou: isso não é incompetência, apesar de o PT ser extremamente incompetente por onde passa nesse país, na administração pública. Não, isso é omissão criminosa. Aí, a má-fé, a intencionalidade, ficar de braços cruzados, dizer para a Força Nacional, aqui do outro lado da rua, nada fazer, não dar ordens para que impedisse a quebradeira, é permitir que a quebradeira acontecesse. É mais, é torcer para que ela acontecesse. É mais, é ofender a nossa democracia, ofender a inteligência do cidadão brasileiro. O deputado resumiu: este governo deve cair e o relatório pode ser apresentado hoje na CPMI do 8 de janeiro. Não há mais nada o que se discutir lá. Está claro que foram o governo Lula e o seu ministro Flávio Dino que patrocinaram pela sua omissão e pela ação vergonhosa de não deixar a Força Nacional de Segurança Pública agir, esse ataque à democracia e esse ataque ao Parlamento, ao STF, ao Palácio do Planalto. Até o momento, nenhuma autoridade do governo Lula foi presa, nem teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, mesmo sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário, além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei,
e a Folha Política. Toda a receita de mais de 25 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, caros colegas parlamentares. Eu venho aqui a essa tribuna apenas para informar os colegas deputados e, obviamente, também os colegas senadores que nos assistem pela televisão que a CPMI do 8 de janeiro pode encerrar seus trabalhos hoje. A relatora, se justa for, honesta for, pode entregar o seu relatório hoje, porque não resta dúvida de que o ocorrido no dia 8 de janeiro foi responsabilidade do ministro da Justiça, Flávio Dino, em virtude da criminosa omissão, deputado Reinaldo Stefanes. Senador Sérgio Moro publicou agora há pouco, finalmente revelado onde estava a Força Nacional de Segurança Pública no dia 8 de janeiro. Um pelotão de choque ficou parado dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 4 pelotões de choque permaneceram todo o tempo no estacionamento, ao lado do MJSP. Somente 2 pelotões, e apenas após as invasões, foram ajudar na retirada dos invasores. Essas são as informações oficiais. Por que toda a tropa não foi utilizada na Praça dos Três Poderes para impedir, desde o início, as invasões? Está aqui, documento oficial. O ministro Sérgio Moro postou, ex-ministro, hoje senador Sérgio Moro, postou nas suas redes sociais a prova cabal de que este governo, o governo Lula, governo indecente, deve cair em virtude da mentira que divulgou o Brasil afora, de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Nós vimos bem o que aconteceu, que os depredadores, aqueles que quebraram, eu sempre digo, sejam efetivamente punidos de acordo com a proporcionalidade dos seus atos, mas aqueles que foram omissos, criminosamente omissos, cruzaram os braços, paguem pelo seu crime contra a democracia, porque deixaram depredar o parlamento, deixaram depredar o Palácio do Planalto, deixaram depredar o Supremo Tribunal Federal, colocaram o Lula num avião para ir para São Paulo, que nem plano de voo tinha um dia antes. Foram avisados por mais de 40 órgãos, nada fizeram. Isso não é incompetência, senhor presidente. Deputado Pompeu de Matos, apesar do PT ser extremamente incompetente por onde passa nesse país na administração pública. Não, isso é omissão criminosa. Aí, deputado Reinaldo, tem má fé, tem intencionalidade, ficar de braços cruzados, dizer para a Força Nacional aqui do outro lado da rua, nada fazer, não dar ordens para que impedisse a quebradeira, é permitir que a quebradeira acontecesse, é mais, é torcer para que ela acontecesse, é mais, é ofender a nossa democracia, ofender a inteligência do cidadão brasileiro, para concluir, presidente. E por isso mesmo esse governo deve cair e o relatório pode ser apresentado hoje na CPMI do 8 de janeiro. Não há mais nada o que se discutir lá. Está claro que é o governo Lula e o seu ministro Flávio Dino quem
patrocinaram pela sua omissão e pela ação vergonhosa de não deixar a Força Nacional de Segurança Pública agir, este ataque à democracia e este ataque ao Parlamento, ao STF, ao Palácio do Planalto. Não vou ocupar todo o tempo aqui, até em homenagem aos colegas. Apenas eu ouvi anteriormente uma resposta à minha fala, uma referência a uma ação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Supremo havia decidido que seria mandatório, condição necessária, a solicitação do governador para a atuação da Força Nacional. Mas aqui nós temos que fazer a necessária distinção. Era um caso que envolvia, no governo passado, inclusive o seu estado natal, presidente, Bahia, quando a Força Nacional foi enviada para realizar 2 reintegrações de posse, a pedido de um ministro, sem que houvesse autorização ou solicitação do governador. E o Supremo Tribunal Federal entendeu naquele caso pela necessidade da solicitação do governador. Mas aqui nós estamos falando em uma situação diferente. Aqui nós estamos falando na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes, coração do governo central. E aqui, em relação a esse caso, nós temos precedentes do governo Temer, em 2017, no qual o ministro Torquato autorizou a atuação da Força Nacional para proteger a esplanada dos ministérios, sem que sequer se cogitasse em ter a autorização do governador do Distrito Federal. Da mesma forma, em 2019 e 2020, como ministro da Justiça, eu autorizei por 2 vezes a atuação da Força Nacional, a pedido, na época, do ministro do GSI, o general Augusto Heleno, porque o decreto que regulamenta a atuação da Força Nacional, ele é bastante claro ao estabelecer que o ministro da Justiça pode autorizar a atuação havendo uma solicitação ou de governador do estado ou de ministro do estado. É o decreto 5.289, o artigo 4º, ele é explícito: mediante solicitação expressa do respectivo governador do estado, do Distrito Federal ou de ministro do estado. Tratando-se aqui de área com prédios públicos federais, Palácio do Planalto, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, é evidente que não se pode condicionar a atuação da Força Nacional, das forças de segurança, ainda mais em uma situação de emergência, a uma autorização do governo do Distrito Federal. Ainda que assim não fosse, essa solicitação, ela é prévia edição da portaria. E nós vimos aqui, isso é notório, que no dia 7, por volta das 19 horas, o ministro da Justiça, Flávio Dino, editou a portaria. Então, qualquer questão relacionada à autorização, a uma solicitação, seria prévia. Ele não poderia ter editado a portaria caso, de fato, houvesse esse condicionamento, mas não há. E ele editou a portaria. E agora nós recebemos uma informação, nos últimos dias, de que todos nós já suspeitávamos de que a Força Nacional de Segurança Pública ficou de braços cruzados. E ficou de braços cruzados lá na base Gama, aqui na região do Distrito Federal. Ficou de braços cruzados no estacionamento ao lado do Ministério da Justiça. Então a gente fica imaginando, senador Cleitinho, a Força Nacional olhando a invasão do Palácio do Planalto, a Força Nacional olhando a invasão do Congresso Nacional, querendo agir. Eu tenho certeza que os soldados queriam cumprir a sua missão de atuar para evitar aquela depredação, mas sem autorização do escalão superior. Aliás, se nós formos ler a resposta que a Força Nacional enviou a essa comissão, dá para encontrar nas entrelinhas. Quando, por exemplo, se afirma
Atendemos prontamente quando houve solicitação dos escalões superiores. Eles não agiram porque não tiveram autorização dos seus superiores. E aqui nós estamos falando do ministro da Justiça. Ainda que nós pudéssemos pensar, senadora Damares, que por alguma razão jurídica qualquer houvesse uma compreensão da necessidade de uma autorização do governador do Distrito Federal, vamos aos fatos. Era uma situação de emergência. Numa situação de emergência, você atua. Como é que simplesmente você vai ver o Congresso Nacional sendo invadido e aí, de repente, você está lá de braços cruzados, 4 pelotões, mais um pelotão lá dentro do Ministério da Justiça? Não vamos fazer nada porque o governador do Distrito Federal não quer que nós façamos. Ora, se faz, se atende a emergência. Mas isso eu estou colocando hipoteticamente, porque nós tínhamos precedentes, sim, de que não era necessária essa autorização. E quando eu falo desses fatos, eu não estou dizendo aqui que quem invadiu, quem depredou não tem que ser punido. Estão sendo punidos, estão acusados, alguns vão ser julgados, tem gente sendo presa até hoje. Temos aqui o pessoal da Secretaria do Distrito Federal, que já foi acusada, inclusive, respondendo se são culpados ou não, uma questão lá dentro do processo penal. Mas por que só a Secretaria do DF, então? Por que os outros órgãos de segurança que não agiram e podiam agir, nada fizeram? Por que o GSI, como foi informado pelo comando do Exército do Planalto, não solicitou a atuação do Batalhão de Guarda Presidencial? Isso também está por escrito. Agora a gente não consegue chamar essas pessoas para serem ouvidas. Não, o general Dutra já disse, está disposto a vir aqui falar, explicar o que aconteceu, mas ele teve que informar por escrito. Nós tínhamos 198 soldados de pronto emprego, que em 30 minutos estariam aqui na Praça dos Três Poderes para proteger o Planalto. Mas a gente não consegue chamá-lo para explicar, a gente tem que ler por escrito, mas ele não se acovardou e disse a verdade ali por escrito. Nós só podíamos atuar se houvesse a solicitação do GSI. E o GSI, quando solicita, pede o quê? Um pelotão, 28 soldados. Tinha 198. E quando nós vamos adiante nesse mesmo ofício, o que o general diz? Nós tivemos que ligar o GSI quando já tinha havido a invasão, quando já estava havendo a destruição, e nós tivemos que ligar para o GSI, escuta, vocês não vão nos chamar? Não vão nos chamar para impedir isso? E aí me parece que não houve alternativa do GSI se não tomar essas providências. Então o que nós temos que fazer aqui, sim, apurar eventuais responsabilidades, e aqui mais uma vez eu coloco de uma maneira clara, não estou afirmando que o depoente aqui tem ou não tem responsabilidade, isso é uma questão que já foi denunciado, mas causa espécie que os braços cruzados da Força Nacional, por falta de autorização do escalão superior, não cause a mesma apuração, a mesma indignação daqueles mesmos que apontam o dedo para a Secretaria do Distrito Federal. Causa também espécie que a inação do Batalhão da Guarda Presidencial, nesse caso sim esclarecido o motivo, porque não foi provocada pelo GSI, não cause a mesma indignação. E hoje nós vimos na semana o resultado da sindicância do GSI, que foi feito aparentemente para aliviar as responsabilidades do general Gonçalves Dias. Mas nós vimos aqui as mensagens de WhatsApp extraído do diretor Saulo Cunha da BIM, e o diretor Saulo Cunha da BIM esteve aqui e disse, eu avisei às 9 horas da manhã, 8h50 para ser mais exato, do dia 8, o general Gonçalves Dias, ministro do GSI do Lula, que haveria invasão e depredação. E o general respondeu, acho que teremos problemas, mas depois se tem o sumiço. Quando junta tudo isso com o álibi falso do governo federal, que foi dito pelo Lula,
naquela entrevista de 18 de fevereiro que houve apagão de inteligência, e a gente sabe que isso é mentira. Hoje nós sabemos que isso é mentira, porque não houve apagão de inteligência. A ABIN fez as comunicações necessárias. O que houve foi a falha operacional. Falha por incompetência, falha deliberada, não sei, porque a gente não tem condições de apurar isso aqui, porque não podemos ouvir outras pessoas, ou melhor, não podemos ouvir pessoas relacionadas ao governo federal para poder esclarecer todos os fatos. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, senhor.